Aqui em Josué capítulo 7, a partir do versículo 2 até o 7, o texto vai dizer assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens à cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Então subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir a cidade de Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos em ficarmos da além do Jordão. Olha só, queridos, que situação nós temos aqui. Josué fica muito triste com aquela derrota que ele acabara de sofrer contra uma cidade pequena, insignificante, a cidade de Ai. E ele fica sem entender o que havia acontecido. Há pouco tempo eles tinham conquistado a cidade de Jericó. Para você entender quem é Josué e está situado na história, Josué é o sucessor de Moisés. Moisés foi o profeta que libertou todo o povo de Israel da escravidão lá na terra do Egito, das mãos de Faraó, com mão forte e poderosa do Senhor, levando ali as 10 pragas, abrindo o mar em 2 bandas para que o povo passasse em terra seca, atravessasse o mar em terra seca. Então Moisés liberta o povo ali da terra do Egito, o povo peregrina ali pelo deserto 40 anos, e quando Moisés morre, antes de entrar na terra prometida, quem sucede a Moisés é Josué. E Deus abençoa a Josué. Quando Josué entra com todo o povo de Israel na terra prometida, a primeira cidade que eles conquistam é a cidade de Jericó, com a ajuda de Deus. Muitos aí já conhecem a história. Eles dão 7 voltas na cidade, tocam trombetas, as muralhas caem, viram ruínas, e eles têm essa vitória grandiosa e gloriosa. Com força do Senhor, eles conseguem vencer facilmente ali uma cidade fortificada, toda cercada por muralhas, e Deus abençoando eles ali, ajudando-os, derruba aquelas muralhas e eles invadem a cidade. Um povo imenso, numeroso, um grande exército ali, o povo de Israel, e vence a cidade de Jericó. Tempos depois eles vão tentar vencer uma cidade minúscula, uma cidade pequena e insignificante, a cidade de Ai. Tanto que ele manda alguns oficiais irem lá como espias, espiar a terra, a cidade, e eles voltam dizendo: olha, é tão pequena a cidade que não precisa ir muitos soldados, muitos homens. Basta uns 2 ou 3 mil homens. Ele poderia mandar apenas 2 mil, como os espias falaram aí. Basta apenas uns 2 ou 3 mil homens, como está aí no versículo 3, dizendo: E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam apenas uns 2 ou 3 mil homens. Por via das dúvidas, Josué manda 3 mil ao invés de mandar 2. Vai logo 3 mil, que é mais garantido. Aí a gente não tem dúvida. Como diz no versículo 4, assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais, infelizmente, fugiram de diante dos homens de Ai, da cidade de Ai. E ele fica sem entender como é que ele tem uma vitória tão gloriosa na cidade de Jericó, uma cidade infinitamente maior do que a cidade de Ai. O Senhor foi com eles, e o Senhor não foi com eles em uma cidade tão pequena, e ele fica sem entender, ele fica triste, e aquilo ele não consegue entender o que havia acontecido. Eles não estavam entendendo porque haviam sofrido tamanha derrota.
Mas Deus vai responder a Josué. Deus vai revelar para Josué o motivo pelo qual eles tinham sofrido aquela derrota. Observe aí no versículo 10, em Josué capítulo 7, ainda no versículo 10, nós estamos lendo aí esse texto. Deus vai dizer assim para Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Olha só o que Deus diz para Josué. Josué, Israel pecou, Israel violou a minha aliança. No versículo 11, Deus está dizendo isso aí para Josué. Porque eles tomaram das coisas condenadas. Na verdade, querido, quem pecou foi apenas um homem que pecou, chamado Acã. E nós vamos falar aqui justamente sobre isso, o pecado de Acã. Israel experimenta então sua primeira derrota ali por causa do pecado de um único homem, diante de uma cidade tão pequena, tão insignificante como a cidade de Ai. Bastava poucos homens para vencê-la, e experimenta sua primeira derrota. Mas havia uma consequência para que isso acontecesse. Israel estava em pecado por causa de um homem. Josué havia vencido e conquistado a cidade de Jericó, e Deus havia advertido ali naquele momento em que eles vão entrar na cidade de Jericó, para que ninguém pegasse nada da cidade. E infelizmente Acã pega. Nós vamos ver aí num capítulo antes, Josué capítulo 6, a orientação que Deus manda Josué dar para o povo. Em Josué capítulo 6, um capítulo antes, quando eles vão invadir a cidade de Jericó e vão vencer ali a cidade de Jericó. Mas antes de entrar, olha só o que Josué diz aí no versículo 17. Josué 6, versículo 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Então a ordem aqui era bem clara. Quando eles invadissem a cidade de Jericó, que eles não tomassem nada, porque a cidade toda estava condenada. Josué 6, versículo 17. A cidade toda estava condenada. Ele diz ali que só iam pegar a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro, porque estes seriam consagrados à casa do Senhor, somente. O que fosse prata, ouro, utensílios de bronze e ferro iria ser consagrado ao Senhor. As outras coisas iriam ser todas queimadas, todas destruídas. Ninguém pegasse nada para si, nada dos despojos. Ninguém podia pegar nada. Infelizmente, Acã, nessa investida, contra a cidade de Jericó, Acã vai tomar algumas coisas para si. E é aí que vem a condenação sobre todo o arraial de Israel. Olha o que diz já no capítulo 7, Josué capítulo 7, no versículo 20, a partir do versículo 19. Josué manda chamar Acã, porque Deus, por meio de sorteio ali, Deus indicou a família, a tribo, a família e o homem daquela família que havia cometido tal ato, tal pecado. E então Josué manda ir lá buscar Acã. E Acã vem. E no versículo 19 de Josué capítulo 7, então Josué vai dizer para Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. Então responde Acã a Josué e diz: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata,
e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata está por debaixo deles. Olha só, queridos, a ordem era clara, que ninguém pegasse coisa alguma das coisas condenadas, porque toda a cidade de Jericó estava condenada e ninguém podia pegar nada. Só ia ser pego de lá de Jericó a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro para serem consagrados ao Senhor. O resto tinha que ser tudo destruído, tinha que ser tudo queimado. Mas aqui, no versículo 21 de Josué 7, Acã confessa ali para Josué, dizendo: olha, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uma linda capa, uma bonita capa da Babilônia, e também vi 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei para mim. E eis que estão escondidos lá na terra, no meio da minha tenda, e a prata está por debaixo. Olha só, essa atitude de Acã trouxe condenação para todo Israel, trouxe maldição a toda a nação de Israel. Israel estava já sofrendo nas mãos do inimigo por conta do pecado de um único homem que trouxe essa maldição para toda a nação. Israel teve que passar por situações difíceis, por derrotas, experimentou aí esta derrota. Deus vai dizer no versículo 11: Israel pecou, violaram a minha aliança, porque aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. E Deus diz no versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Quantas vezes nós nos fazemos condenáveis diante de Deus porque fazemos coisas que não agradam ao Senhor? Porque estamos muitas vezes agindo de maneira que está ferindo os princípios da palavra de Deus. Quando agimos assim, nós também estamos nos fazendo condenáveis diante do Senhor. E o Senhor deixa de ser conosco, como ele diz aqui no versículo 12, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos. Nós não vamos ter como resistir ao nosso maior inimigo, o maior inimigo das nossas almas, o maior inimigo da nossa vida, que é Satanás, que é o diabo. Nós não poderemos resistir a ele se nós estivermos fazendo coisas condenadas pelo Senhor. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos e viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Olha o que Deus diz ali para Josué e toda a nação de Israel. Já não serei convosco, se vocês não eliminarem do vosso meio a coisa roubada. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você também, que Ele não será conosco se não eliminarmos de nossas vidas, se não eliminarmos do nosso meio a coisa pecaminosa. Se nós não eliminarmos o pecado nas nossas vidas, o Senhor também não será conosco. Deus abençoa tremendamente aquele que busca ser fiel, aquele que busca andar na palavra, aquele que busca perseverar na sua fidelidade com o Senhor. Quando Israel pecava, e você vai ver isso inúmeras vezes na história do povo de Israel, eles, na verdade, que se afastavam da presença do Senhor. Não era o Senhor que se afastava, mas eu entendo que é eles que se afastavam da presença de Deus e se tornavam condenáveis. Eles se faziam condenáveis diante do Senhor. Mas quando eles se arrependiam e voltavam para o Senhor os abençoava. Então, como diz aí que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos e viraram as costas diante deles. Por quê? Porque Israel estava em pecado e por isso não puderam resistir ao inimigo. Como é que nós vamos resistir ao inimigo se nós não estivermos nos sujeitando à palavra de Deus?
eles não estavam naquele momento se sujeitando à palavra de Deus, porque eles haviam violado a aliança que Deus tinha feito com eles. E lá em Tiago 4, versículo 7, vai justamente dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se Israel tivesse se sujeitado a Deus em obediência e não tivesse tomado das coisas condenadas, se Acã não tivesse cometido aquele pecado e eles continuassem na sujeição a toda a vontade de Deus, submissos às ordens do Senhor, eles iam resistir ao inimigo. E ao invés deles fugirem como eles fugiram, quem iria fugir era o inimigo da presença deles. Como diz também em Tiago 4, versículo 7, se referindo ao nosso maior inimigo, que é Satanás. Tem pessoas que talvez não acreditem no diabo, não acredite em Satanás, mas acredite. Acredite, porque há essa força espiritual do mal agindo nas regiões celestiais para o nosso mal. Eram anjos que serviam ao Senhor, mas se rebelaram, não quiseram mais estar sujeitos a Deus. Infelizmente, muitos têm agido assim também, deixando de se sujeitar à palavra de Deus. Tiago 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aí sim, resisti ao diabo, resisti ao seu inimigo, e ele fugirá de vós. Mas se não houver sujeição, como não houve sujeição naqueles dias de Israel a Deus, ao invés de nós resistirmos para que o inimigo fuja, é nós que vamos ter que fugir deles. É nós que vamos ter que fugir do nosso inimigo. Israel só voltou a ser abençoado, só voltou a ter vitórias depois de eliminar o pecado do seu meio. Aí sim Israel pôde resistir ao inimigo e o inimigo era derrotado. O inimigo fugia da presença deles. Mas enquanto eles não eliminaram o pecado do vosso meio, eles não eram abençoados, eles deixaram de obter vitórias, eles não tinham como resistir às investidas que o inimigo fazia contra a nação de Israel. Então nós temos que compreender isso aqui, que para nós termos vitória, nós sermos abençoados, nós precisamos da bênção de Deus, nós precisamos nos sujeitarmos a Deus. Infelizmente, queridos, muitas pessoas dizem que tem Deus, tudo bem, tem Deus, mas muitas vezes não se submetem à vontade de Deus. Tem Deus, mas não querem viver de acordo à palavra do Senhor. Uma coisa é dizer que tem Deus, outra coisa é, na prática, você viver uma vida sujeita, uma vida submissa. As bênçãos só irão acontecer quando nós de fato nos sujeitarmos, nos submetermos à aliança que Deus quer que nós façamos com Ele, em obediência, em perseverança, em dedicação, em fidelidade. Não adianta somente dizer que tem Deus se nós não estivermos nos sujeitando a Ele. Israel tinha Deus, mas em algum momento ali que deixou de se sujeitar a Deus, Deus deixou de ser por eles nas batalhas, nas guerras. E assim é cada um de nós. Nós temos Deus, mas se nós estivermos em algum momento vivenciando ou vivendo uma vida sem sujeição à palavra dele, na prática, nós não iremos conseguir resistir às investidas do inimigo. O texto diz aí em Tiago 4,7 que se nós resistirmos ao inimigo, ao diabo, ele fugirá de nós. Mas não vá tentar resistir às investidas do diabo se você não tiver com uma vida de sujeição a Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Você tem se sujeitado de fato à vontade de Deus sobre a sua vida? Ou você tem mais se sujeitado à sua própria vontade, à vontade da carne? Nós sabemos que a grande maioria das pessoas no mundo se sujeitam mais às suas próprias vontades, à vontade dos desejos carnais. Mesmo dizendo que tem Deus, você vê muitos cristãos aí se dobrando e se sujeitando às vontades que há nesse mundo, mas não diante de Deus. O pecado de Acã ali, ele vai trazer justamente consequências para todo o seu povo, para a sua própria vida e também para a sua família. Observe, no versículo 24,
você vai ver que toda a família de Acã ali vai ser punida também por consequência do pecado de Acã. Muitas vezes o pecado que nós cometemos não traz somente consequências para a nossa própria vida, mas traz consequências desastrosas também para a vida daqueles que nos cercam, que nos arrodeiam, que convivem conosco, principalmente para a nossa família, para os nossos descendentes, nossos filhos. Pense nisso. Você não está apenas prejudicando a você não está apenas estragando a sua vida por uma falta de sujeição, por uma falta de submissão ao Senhor. Você está também prejudicando a vida de outras pessoas, principalmente a da sua família. Principalmente a da sua família. Olha o que acontece aí em Josué capítulo 7, versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã. Olha o que acontece. Quando Deus aponta quem havia cometido o pecado, aí Josué manda ir lá buscar na tenda de Acã, as coisas que foram roubadas. No versículo 23 chega a dizer assim, ó, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda de Acã e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e também seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse então Josué, porque nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Olha só, por causa do pecado que Acã havia cometido, toda a família de Acã sofre as consequências. Toda a família é punida. E Acã tinha filhos, não era um só não. Aqui diz no plural. Filhos e filhas trouxeram até a presença de Josué a prata, o ouro e tudo, a capa babilônica que ele havia também furtado, roubado, e trouxeram também à presença de Josué os seus filhos e todas as suas filhas, e até os animais que ele possuía, trouxeram tudo que era dele, os bois, os jumentos. Você vai ver isso aí no versículo 24, Josué capítulo 7, versículo 24. Trouxeram também os bois, os jumentos, as ovelhas, até a tenda, a cabana, né, onde ele dormia. Trouxeram também tudo quanto ele tinha, e levaram até o vale de Acor. Chegando lá no vale de Acor, apedrejaram Acã, toda a sua família, todos os seus animais, tudo que ele possuía, e depois queimaram, tocaram fogo em tudo. É sério, querido. É sério, porque às vezes a gente pensa que o mal que nós estamos cometendo diante de Deus vai atingir apenas a nossa própria vida, mas infelizmente atingem também aqueles que nos rodeiam, como o pecado de Acã atingiu toda a nação de Israel. Não somente a nação de Israel, mas atingiu a toda a sua família, a todos os seus familiares. Muitas vezes o nosso pecado traz sofrimento, e traz sofrimento para toda a nossa família, principalmente nossos filhos, nossos descendentes. Agora, nós sabemos que a salvação é individual. Você pode estar pensando assim, não, mas o meu filho não tem que pagar pelo que eu fiz, pelos meus erros. É claro, Deus sabe disso também, e Deus é justo. Só que, enquanto nossos filhos, enquanto a nossa família não se rende aos pés de Jesus, eles irão sofrer as consequências da minha comunhão com Deus. Minha comunhão com Deus. Suponhamos que nós estejamos na presença de Deus, temos recebido Jesus como Senhor de nossas vidas e Salvador também, mas os nossos filhos não. Mas o que acontece? Se você é temente a Deus,
se você persevera na palavra, as bênçãos de Deus irão recair sobre a vida de seus filhos também. Poderá até não salvá-los, se eles não aceitarem Jesus, não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Eles podem sim não ser salvos, mas eles vão desfrutar de momentos de bênçãos, porque a sua fidelidade, a sua comunhão com Deus irá proporcionar isso, não somente a você, mas a toda a sua família. E a chance deles virem para Deus é muito maior você estando em comunhão com Deus. Agora, o que acontece? Se você diz que tem Deus, mas anda cometendo atos condenáveis, como Acã cometeu, e seus filhos não entregaram as suas vidas ainda para Jesus, a consequência vem para toda a família. A consequência não vem somente para você. A consequência vem para toda a família. Se seus filhos ou algum de seus filhos tiverem recebido Jesus como Senhor e Salvador, ele vai estar blindado. Você pode pecar como for, mas ele vai estar blindado, porque ele vai ter o Espírito Santo. Ele vai ter anjos acampados ao seu redor, como diz lá no Salmo 34, versículo 7, que vai dizer que o Senhor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7 vai dizer isso. Se o seu filho, ele entregou a vida para Jesus e é temente a Deus e procura ser fiel a Deus, ele vai estar blindado. Mas se de repente ele ainda não entregou a vida dele para Jesus, as consequências do seu ato pecaminoso vai cair também sobre a vida dele. Infelizmente, muitos não têm tido essa consciência e têm trazido maldição para suas próprias vidas, têm trazido maldição para dentro de suas próprias casas. Porque às vezes diz que tem Deus, mas na prática está quebrando a aliança que Deus tem feito com cada um de nós na pessoa de Jesus. Nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós devemos viver na prática essa sujeição, essa submissão à palavra de Deus. A gente vê ali que no versículo 19, Josué, ele faz uma confissão diante de Josué, não, Acã. Ele faz uma confissão diante de Josué, mas na verdade não chega a ser uma confissão. Ele apenas assume o ato que ele havia cometido. O que é melhor? Confessar ou assumir? Ele teve a chance de confessar o pecado dele. Sabe em que momento ele teve? Veja aí no versículo 13. No versículo 13, no versículo 12, né? Quando Deus diz ali para Josué: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos e viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Aí Deus orienta a Josué o que ele deve fazer. No versículo 13, Deus vai dizer para Josué: dispõe-te, santifica o povo. Então Deus manda Josué se dispor e santificar todo o povo, porque na manhã seguinte Deus ia revelar quem havia cometido tal pecado. E Deus diz aí no versículo 13: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio a coisa condenada. Então Deus dá aqui a chance de Acã se arrepender, de Acã confessar o seu pecado. Deus manda Josué orientar o povo que todo o povo se santificasse durante todo aquele dia, para que no outro dia fosse eliminado o mal do vosso meio. Deus iria revelar quem havia praticado o mal. Mas imagine, querido, Acã ouve aquelas palavras. Aquelas palavras ali foram ditas para toda a nação de Israel, né? Deus diz para Josué no versículo 13: dispõe-te e santifica o povo e diga para todo o povo: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Acã está ouvindo isso. Acã estava atento a essas palavras também. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel.
Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Agora imagine, Acã ouvindo isso e não se tocou, meu irmão. Faltou temor. Quem era Acã? Acã era um homem de Deus, pertencia ao povo de Deus, não era um ímpio. E isso quer dizer o quê, meu irmão? Que infelizmente, mesmo no meio do povo de Deus, existem muitos Acãs. Existem muitos Acãs. Mas que nem eu e nem você seja um Acã. Porque a palavra de Deus está nos advertindo o tempo todo para que nós eliminemos da nossa vida, do nosso meio, as coisas condenadas por Deus, as coisas pecaminosas. Deus manda Josué dizer para aquele povo: santificai-vos até amanhã, porque amanhã será revelado o pecador. Amanhã será eliminado do vosso meio o pecado. E Acã está ouvindo tudo isso e não gera temor no coração de Acã. Não gera submissão, não gera sujeição à palavra de Deus. Quantos Acãs nós vemos também nos nossos dias que está cometendo coisas condenadas por Deus, coisas que estão trazendo condenação para ele e para toda a sua família, mas está fazendo-se de surdo. E Acã se fez de surdo. Acã ouviu essas palavras. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos vocês não poderão resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E ali Acã toma a pior decisão da vida dele, que foi de esconder aquele pecado que ele havia cometido. E ele traz maldição para a sua própria vida. E o pior, não somente para a sua própria vida, mas ele traz maldição para toda a sua família. A partir do versículo 24, você vai ver ali que Acã, todos os seus filhos, todas as suas filhas, todos os seus animais, rebanhos, tudo mais que ele tinha, tudo é apedrejado e queimados. São queimados, são totalmente destruídos, e o mal é eliminado do meio do povo de Deus. Vai chegar o dia em que o mal vai ser eliminado do meio do povo de Deus, meu irmão. Vai chegar o dia em que todos Acãs que hoje existem no meio do povo de Deus serão também queimados, serão destruídos, irão para o inferno, serão totalmente destruídos. Mas Deus está lhe dando hoje sempre uma nova chance para que você se arrependa. Não se faça de surdo como fez Acã. Deus mandou Josué avisar, não somente Acã, mas todo o povo. Acã ouviu aquelas palavras, mas endureceu o coração dele, e a consequência foi ser destruído. Foi queimado ele, apedrejado e queimado ele, toda a sua família, todos os seus filhos, filhas, todos os seus animais, tudo que ele possuía. Será que os Acãs de hoje vão agir da mesma forma que o Acã daquele dia? Será que você não vai se despertar para a palavra do Senhor? É isso que Deus quer. Todos os dias Deus está levando uma palavra. Todos os dias Deus está advertindo na sua própria palavra, para que os Acãs dos dias atuais possam se converter, e aqueles que não são, não se tornem Acãs. Olha o que diz em Provérbios 28, no versículo 13. Provérbios 28, no versículo 13, a palavra diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Veja bem, aquele que encobre, aquele que esconde, aquele que omite as suas transgressões, os seus erros diante de Deus, esse jamais prosperará. Acã não prosperou. Não prosperou porque ele encobriu, ele escondeu, ele omitiu as suas transgressões diante de Deus. E Provérbios 28, versículo 13 está justamente dizendo isso: aquele que encobre as suas transgressões, este jamais irá prosperar. Mas aquele que as confessa, e além de confessar, as deixa, este alcançará a misericórdia de Deus. Tem muitas pessoas que até confessam,
é tocado pela palavra de Deus e confessa os seus erros diante do Senhor, confessa o seu pecado, confessa as coisas condenadas que tem praticado, mas não deixa, no outro dia volta a praticar novamente, como que vai alcançar a misericórdia de Deus? Como que vai alcançar a misericórdia do Senhor? Não tem como, porque a palavra está dizendo aqui que aquele que confessa e deixa, não adianta apenas confessar, não adianta hoje você se derramar em lágrimas, em choro, confessar os seus erros, pedir perdão a Deus e não deixá-los, você perdeu o seu tempo. O importante é você confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que apenas confessa e não deixa, esse não vai alcançar a misericórdia de Deus. Porque o próprio versículo diz aí em Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões, esse jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, este alcançará a misericórdia de Deus. Acã ali, queridos, ele não apenas cobiçou, mas ele tomou para si a coisa condenada. O fato de cobiçar em muitas situações aí já é pecado. Mas você pode retroceder daquele pecado. Você não consumar aquele pecado. Né? Você não pode, por exemplo, cobiçar a mulher do outro. Você não pode cobiçar as coisas alheias, porque Deus não está se agradando disso e você estará pecando. Mas se Acã ali naqueles dias apenas cobiçasse aquelas coisas, ele não tinha pecado. O problema foi que além de cobiçar, ele as tomou para si. Então não deixe o pecado ser consumado em sua vida ao tomar aquilo que você está cobiçando para si. Não deixe que o pecado seja consumado. Olha o que diz aí em Tiago 1, versículo 13. Tiago 1, versículo 13 até o 15, a palavra de Deus vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Acã foi tentado pela sua própria cobiça. Queridos, dizer que não sofremos desse mal de cobiçar seria dizer que nós não somos humanos. Nós somos humanos, mas nós temos que vigiar. É o que a palavra diz, é o que Jesus diz lá em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiai para que você não entre em tentação. O espírito pode estar aí pronto, forte, mas a carne é fraca. Então, por uma falta de vigilância de Acã, de não meditar naquele momento, seu coração está cobiçando algo pecaminoso, algo reprovável, algo condenado por Deus. Pise o pé no freio, meu irmão. Pense, medite, ore. Senhor, me ajude, porque se depender de mim eu não vou conseguir. E se depender de nós não conseguimos mesmo não. A carne é fraca, o próprio Jesus reconhece isso. Por isso ele diz, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Vigiar, meu irmão, é você se ausentar daquilo que é ponto fraco na sua vida, daquilo que é a sua fraqueza. O que é fraqueza para você? Qual é o seu ponto fraco? Vigie, se ausente, procure ser ausente daquilo, se ausente daqueles ambientes que você sabe que pode fazer ele pecar, pode lhe levar a pecar. Orar é diante de uma situação dessa, você se conectar a Deus. Infelizmente, muitos não lembram nem de Deus nessa hora. Mas se você não quer se tornar um Acã da vida, você tem que lembrar de Deus. Na hora que você estiver cobiçando algo, lembre de Deus. Senhor, me ajuda. Isso não provém de ti. Porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça, é o que a palavra de Deus diz. Não é nem por Deus, né? Aqui a palavra diz, nem por Deus, e eu vou lhe dizer mais, e nem pelo diabo muitas vezes. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Tiago 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então não é Deus que está colocando tentação sobre a sua vida. No versículo 14 vai dizer, pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça.
É você que está desejando isto, você que está cobiçando isto. Quando esta o atrai e o seduz. Versículo 14. Agora olha o que ela gera. Olha a consequência no versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É forte isso aqui, porque foi justamente o que aconteceu na vida de Acã. A cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Ele não se conteve, ele cobiçou e os tomou para si, a prata, o ouro e a capa babilônica. Ele vai e toma para si, ele não se contém. Aí diz aqui no versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, aquele pecado que a pessoa não se arrepende, que a pessoa não volta atrás, aquele pecado que faz você endurecer o coração na sua posição, ainda que ouça a palavra de Deus, ainda que ouça Deus advertindo por vários meios, de várias formas, através da sua palavra, através da Bíblia, ou através de uma pessoa que vai a você e leva uma palavra de Deus, você endurece o coração. E o pecado, uma vez consumado, sem gerar arrependimento, diz que gera a morte. Gerou a morte na vida de Acã, gerou a morte para toda a sua família, todos foram destruídos. Nos nossos dias, essa morte vai ser inicialmente espiritual. Você não vai ser apedrejado, você não vai ser queimado de imediato. Pode ser queimado um dia, lá no fogo eterno. Mas de imediato, essa morte vai acontecer no âmbito espiritual. Aquele que é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, e deixa que esta cobiça, uma vez concebida, ela vai dar luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, vai gerar a morte espiritual. Você vai morrer espiritualmente, nós iremos morrer espiritualmente se deixarmos a cobiça dar a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, nós iremos morrer espiritualmente. Nós iremos perder vida eterna. Nós iremos perder de imediato as bênçãos de Deus. Você não vai ter paz, você não vai ter alegria. Você não vai usufruir das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Porque você está dando luz ao pecado. Você está deixando o pecado ser consumado através da cobiça que você está deixando crescer, muitas vezes dentro de você. E depois vem a morte física. Mas enquanto a morte física não acontece, nós temos sempre uma chance de nos arrependermos, de voltarmos atrás. Como Deus deu aquela chance para Acã. Ele teve o dia todo e a noite toda para se arrepender e voltar atrás do que ele havia cometido. Não fez isso. Levou adiante o seu pecado e por isso ele foi destruído. Ele e toda a sua família, toda a sua casa. Então os espias de Josué ali, como nós vimos aí no início, diz que bastava um pequeno exército para destruir a cidade de Ai. Mas eles são derrotados, mesmo tendo um pequeno exército. Eles voltam a Josué no versículo 3 e diz: não suba todo o povo, suba apenas uns 2 ou 3 mil homens a ferir a cidade de Ai. Para que fadigar ali todo o povo? Porque são poucos os nossos inimigos. E vou lhe dizer outra coisa aqui, já encerrando. Não subestime o inimigo, ainda que ele pareça fraco. Não subestime. Na verdade, você tem que ver como está a sua comunhão com Deus. O que vai nos dar vitória e nos deixar forte é a nossa comunhão com o Senhor. O inimigo pode ser pequenininho como for. Nós estamos vendo aí, por exemplo, o Covid-19. Qual é o tamanho do Covid-19? Nós nem enxergamos. Olha a destruição que está sendo feita. Não subestime o inimigo. Eles subestimaram ali o inimigo por serem pequenos, uma cidade pequena, e foram destruídos porque a comunhão que eles deveriam estar com Deus, eles não estavam tendo. Como anda a sua comunhão com o Senhor? Como anda o nosso relacionamento com Deus? Quando o Senhor não está conosco, queridos, mesmo o que é pequeno vai se tornar grande, vai se tornar gigantesco. Quando o Senhor não está conosco, quando não estamos na comunhão com o Senhor, mesmo aquilo que parece pequeno, se torna um Golias, se torna um gigante diante de nós.
E naquilo que parece tão certo, às vezes a nossa vitória, nós somos derrotados e envergonhados diante dos nossos inimigos. Então que você possa estar refletindo nesta palavra, meditando, para que você não venha jamais se tornar um Acã em sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar abençoando a toda a sua família. Amém? Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por este momento de reflexão da Tua Palavra, por esse dia que o Senhor nos concedeu. O Senhor possa estar abençoando a todos os seus filhos, suas filhas, principalmente que estiveram nos ouvindo neste momento, a Tua Palavra, que o Senhor possa estar atendendo a cada clamor, indo de encontro a cada problema, a cada situação. O Senhor possa estar abençoando a cada ouvinte neste momento e toda a sua família, Senhor. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados e possa estar nos dando um dia e uma semana abençoada na Tua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus.